Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português e gostar de carro, papai. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, nosso querido peruano, a enciclopédia humana. Finalmente! Hoje ele tá felizinho, Hoje né? Chegou o dia! Felizinho, Chegou ele. o dia, simbora! Hoje ele vai reinar aqui. O assunto. Se ele já era enciclopédia, hoje ele é. Hoje ele vai ser uma o enciclopédia bem protagonista. famosa aí. Uma enciclopédia bem famosa. Não é da Barça, Wikipédia, não. a Barça. A Barça é da época do cara. Nem existe Tem a mais. Encarta também. Almanac Abril também. Almanac. Tu tá aí... Pois Tá hoje, ficando minha pra tu aí, gente, falando isso aí, pô. vamos conversar com um cara, velho, que é uma referência. O cara é um piloto, é empresário, representa muito pra Pernambuco, pro Nordeste. O cara... eu não vou enrolar muito, não. Eu tô aqui hoje com o Sérgio Ramos, o cara do automobilismo. Sérgio Ramalho, Sérgio porque Ramalho. ele é primo de Zé Ramalho, pô. Sérgio Ramalho, o cara que é referência no automobilismo em Pernambuco e no Nordeste, meu velho. Um prazer te receber aqui, de verdade. Fico muito feliz porque hoje a gente vai ter um papo que o peruano tá no ápice ali. Hoje a gente vai falar muita coisa e obrigado por ter chegado até aqui e a gente trocado. Eu vi que você veio rapidão aqui, já parou aí na frente de um cavalo de pau no carro. Seja bem-vindo, meu velho. Mano, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo falar aí sobre automobilismo, numa região onde tem pilotos incríveis, né? E acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui. E as oportunidades que a gente eu pelo menos estou aí desse lado para tentando gerar oportunidades para vários pilotos e pessoas que queiram aí entender desse nosso mundo, né? E com certeza vai tirar dúvida de muita gente aqui, inclusive mim, assim. Eu já tava dizendo assim pro peruano, velho. Ele sempre é um dos caras que mais me traz referências. Eu ficava riando com ele, dizendo assim... Eu nunca vou assistir uma corrida de Fórmula 1, porque demora que só a porra. Mas quando eu assisti pela primeira vez, do início... Que aí você liga a televisão, o negócio tá lá rolando, você não sabe nem o que tá acontecendo. Mas quando você assiste do início e vê todo aquele processo... É uma competição, é uma parada que realmente O mexe momento com da quem largada, né? O momento da largada já é uma parada que aquece muito. Mas vamos seguir esse papo aqui. Eu só preciso agradecer a nossos patrocinadores para começar. Obrigado por você estar aqui. Hoje o papo vai ser incrível. E, claro que eu preciso agradecer a Esporte da Sorte por estar aqui apoiando a gente aqui nesses anos todos. Então, muito obrigado, Esporte da Sorte. Se você quiser ficar de olho aí, fazer sua fezinha, uma apostinha certa... Claro que com dinheiro do pão, com responsabilidade, né? Se liga na Esporte da Sorte. O QR Code tá na tela e não aposte no esporte, porque ele ganhou agora, né? Mas vai perder amanhã. Calma, né? Não colocar o lugar da sua casa, o troquinho ali já tá valendo. Agradecer também a Pitu Remix, que é a novidade. Novidade não, que já não é mais novidade, né? Mas tem gente que ainda não sabe. É importante frisar a Ice da Pitu, papai. Tem de limão e abacaxi com coco. Se você ainda não experimentou, tá perdendo tempo. Lembrando... Proibido para menores de 18, né? Calma, se aquiete aí, né? É, isso aí. Valeu, Pitu, tamo junto. Também agradecer a Água Santa Joana, que tem as joaninhas aí pra vocês. Os refrigerantes da Santa Joana, não perca, tá em todo lugar. É Santa Joana, afinal, todo mundo conhece. Uma empresa que valoriza muito o criador de Pernambuco. Então, valeu, Santa Joana, tamo junto demais. Sérgio Ramalho, não vou dizer Ramos não, porque é jogador, confundi. Velho, a gente tem um presente especial pra todo convidado. Você não seria diferente, criado pelo nosso artista que tá ali, Thiago Artes. E olha que legal. Tcharam, uma canequinha da Recife Ordinário. Que bacana, cara. Com muito obrigado. Ó. Uma arte aí, bem legal. Que legal. O pessoal tá vendo aí na tela em alta. Quem quiser acompanhar o trabalho de Thiago, também tá aí o @ de Thiago, velho. Bom, eu que sou fã da página, foi um presentaço. Boa. Obrigado. Pô, velho. Muito obrigado por estar aqui. Eu queria já começar assim o papo, porque quando a gente fala em automobilismo, geralmente a galera já diz assim, pô, é uma realidade um pouco distante da galera. Tem que ter recurso para você ter acesso a toda a parada, né? E aí eu te pergunto, não é só recurso, mas quem tem vai ter que se destacar ali no meio, né? Quando foi o primeiro momento assim que tu achou que porra, eu me destaco e eu acho que eu posso seguir esse caminho, assim? Acho que meu pai sempre foi meu maior incentivador, né? Com 5 anos de idade eu tinha ali um mini bug. Então aprontava aí pelas praias. Na época era mais tranquilo andar na beira do mar, né, e tal.
E então eu sempre tive experiência com volante muito cedo. Mas automobilismo não era assim uma coisa próxima a nós, porque a gente não vinha de família rica, não tinha recurso, né, para pensar nisso, mas ali com 12 anos mais ou menos tive uma oportunidade de conhecer o kart. E nas primeiras voltas eu já andei super bem, né, mas por ser um sonho distante, acabou não virando, mas com 16 anos eu comecei a fazer algumas corridas, fui campeão no meu primeiro ano, e aí Papai do Céu ajudou, tudo foi se encaixando, pessoas tiveram na hora certa, no lugar certo, os patrocinadores vieram e graças a Deus a gente conseguiu. Não é uma missão fácil, né? Estamos aqui para falar disso, então, eu sou uma prova viva disso, mas hoje, graças a Deus, com muita luta e o que a gente puder passar de tudo que eu vivi lá atrás, né? Para encurtar esse caminho, estamos aqui para falar disso. Ô Sérgio, uma coisa que é interessante, a gente falou assim, a gente sempre escuta que tem várias barreiras, é difícil a entrada, né, no automobilismo, essa questão também dos recursos. Porém, eu queria saber um pouco mais interno, né, alguém que passou por todo esse processo. Quais são as principais barreiras, velho? Qual é a maior dificuldade no início que talvez a gente que tá de fora, a gente que é leigo, nem imagine? A maior dificuldade é você conseguir mostrar o seu talento, né? Porque todo o carro de corrida ele custa muito caro, os pneus são caros, a manutenção é cara, o dia de pista, né, é muito caro, existe um aparato muito grande por trás de uma equipe de competição. Engenheiro, mecânico... Combustível também. Combustível, mas o automobilismo, ele mudou muito da pandemia para cá. Isso facilitou muito a nossa vida, porque quando os americanos compraram a Fórmula 1, o americano sabe fazer show, né? Então a Fórmula 1 cresceu muito nas mídias digitais, Netflix veio ali mostrando o que é o bastidor do automobilismo, né? O paddock do automobilismo, como as empresas fazem network lá, né? Como as pessoas que são apaixonadas consomem aquele tipo de produto, consomem as empresas que estão inseridas lá. Então isso ajudou muito o quê? Hoje eu sou um piloto de kart, as pessoas estão com olhos para o automobilismo, então vou dar uma ajuda aqui para esse cara, porque quando você está se formando é como no futebol, você recebe ajudas. Entendi. Mas quando você começa a virar coisa para o lado profissional e você consegue de fato começar a dar aquele retorno para a empresa, hoje tá bem bacana isso daí. Entendi. Não deixa como qualquer outro, né? Exposição para marca, né? Você vai ter que correr atrás para publicidade, né? Não é assim exatamente. Como futebol. E as categorias hoje estão cada vez mais profissionais, principalmente no Brasil. Eu sou piloto da Porsche Cup Brasil. Em 2022, por exemplo, a Porsche Cup Brasil foi eleita a melhor Porsche do mundo, né? São 32 Porsches que tem na Europa, Estados Unidos, em todos os continentes. Então, por que ela foi eleita a melhor do mundo? Ela virou essa chave para a corrida de automóveis, acaba sendo secundária. O negócio automobilismo, o paddock, né, é como uma grande rodada de negócios. As principais empresas do país estão lá para mostrar, para fazer negócio e apoiando os pilotos. A Porsche Cup hoje tem 70 carros correndo. Cara. Então, a categoria está muito bem consolidada hoje. O que eu acho interessante é, assim, fazendo um comparativo com o futebol em relação a, vamos dizer assim, a importância dada no esporte, às estatísticas e a ciência, assim, de fato. Não que não aconteça no futebol, mas, assim, pelo menos aqui no Brasil, ainda pelo fato de ter o público ter aquele negócio de todo mundo já jogou bola na vida, todo mundo dá um pitaco. Às vezes a gente não sente, muitas vezes do torcedor, do adepto, às vezes essa realidade do número, às vezes a pessoa não acredita nos números, não, eu acho assim que o feeling ou alguma coisa de crença dela mesmo vai fazer dar certo a parada ali. E é completamente diferente no automobilismo, e assim, do pouco que eu conheço, mas pelo menos eu vi a série da Netflix que rolou, e o pouco que você via, assim, tudo é milimetricamente pensado e calculado e avisado em tempo real muitas vezes, e eu acho essa dinâmica muito interessante, porque assim, até que ponto o piloto
vai ouvir, no caso, os direcionais, ou vai pelo feeling dele? No caso, a última palavra deve ser a do piloto, né? Como é que funciona essa troca com a equipe? Nem sempre a última palavra do piloto, porque como eu estava falando, o aparato hoje é muito grande. Você pegar, por exemplo, a Ferrari Fórmula 1, são 900 funcionários. É uma empresa com 900 funcionários que trabalha na fábrica, que trabalha ali no pit wall, né? E o time de engenharia que acompanha o carro real time. Então o piloto fala no carro, o meu carro tá muito dianteiro, o carro tá saindo de frente nas curvas. Então o engenheiro vai lá no computador e olha que os pneus dianteiros do carro estão superaquecidos, então pede para ele maneirar um pouco a guiada. Cara. É tudo muito dinâmico e hoje a engenharia está muito avançada. Ele pode também alterar o balanço do freio, né, em tempo real, distância? nesse caso. A gente altera. Na Porsche, né? a gente Porque também altera. Se o balanço de freio tá muito dianteiro e tá aquecendo muito na frente, ele pode equilibrar para ficar mais traseiro e de repente aquecer menos. É uma alternativa ali. O cara entende. Oh, Exatamente. Quando sobrecarrega um eixo ali, né, por temperatura, tá freando muito na frente, passa um balanço de freio para trás. É até mecânico isso daí, a gente faz dentro do carro. Mas existem muitas coisas. Barra estabilizadora para amolecer e endurecer a suspensão, de acordo com o desgaste de pneu. Então é tudo muito dinâmico, cara. Às vezes o cara assiste lá, tá vendo o cara sentado, guiando, fala, essa profissão é maravilhosa. De fato mas existe muito estresse ali dentro. caramba. Essa pergunta que a Rafa fez é interessante. Desculpa. Vá. Porque assim, isso aí que tu falou, hoje em dia esses recursos eletrônicos já facilitam muito a vida do piloto. E um piloto que eu gosto muito, que acho que também você deve gostar, é Nelson Piquet. E aí ele conta, tem muita entrevista dele, ele fala das diferenças que tem dos carros de hoje para os de antigamente, né? E antigamente era tudo no braço, às vezes você tem que preparar o carro antes da corrida, e você não conseguia fazer essas alterações durante a corrida, e você sabia o problema que tinha, e ele tinha que levar o carro até o fim do jeito que Do jeito podia. que tá, entendi. Hoje não, pô. Hoje o próprio piloto no volante, ele tem a série de botões e comandos que ele sozinho pode alterar e a equipe também pode fazer isso de dentro do box ali. A distância, velho. Remotamente, né? Remotamente. Porra, que interessante. Exatamente. Não sabia dessa possibilidade. Nelson Piquet, ele é sogro de Verstappen, né? Diga aí. Na janta, 7 títulos mundial na mesa. E Nelsinho Piquet, o filho de Nelson, que também correu de Fórmula 1, né? É meu adversário na Porsche hoje. Caramba, velho. Que massa, velho. Caramba. Eu fico pensando, Sérgio, tipo, tu disseste que começou no kart, né? Praticamente todo mundo que eu escuto sempre, eu acho que o primeiro passo é o kart, né? Porque é uma parada mais acessível e tal. Mas aí eu já te digo, por exemplo, a gente tava conversando previamente aqui, aí tu falou, tu já corresse alguma coisa, corresse kart? Eu falei, já, nos kart fuleirozinho assim. Como é que a gente tem uma diferença muito grande de um kartzinho fuleiro desse que a gente vê em algum lugar ou pra uma categoria, porque tem a categoria profissional, né, pra competir mesmo, né? Que diferenças são essas, assim? Tem a ver com segurança? Porque eu te falei, eu levei uma lapada da porra que lascou minhas costas todinha. E foi do nada o cara chegou, parecia aqueles bate-bate de um querer bater no outro. Mesmo eu veio de lado, me pegou de um jeito que eu fiquei travado, velho. Tem alguma diferença muito grande, assim, de fato, pra um kart desses mais fuleirinho ou pra quando você dá um passo maior nessas categorias? Tem bastante diferença, principalmente potência, né? A gente tá falando, por exemplo, o kart que você andou, hoje até existem kart de 13 HP. Os karts de competição tem 40 HP, quase. Então, são 4 vezes mais potência e ele acaba tendo menos aparatos de segurança, como o kart indoor que você andou, tem uns borrachões assim para bater um kart no outro, até alivia um pouco do impacto. Por outro lado, quando você vai andar nesse kart de aluguel, você acaba andando mais relaxado, vai com um grupo de amigos, e aí um quer bater no outro, acaba sendo meio brincadeira ali. Mas o kart é nossa maior escola, né? Porque, primeiro, é acessível, né? Para todo mundo, e tudo acontece muito rápido ali. A proporção do kart, né? Um kartódromo é muito menor do que um autódromo. Então as reações do kart é tão rápidas quanto ou até mais rápido, dependendo do kart, do que o do carro de corrida. Então todo mundo tem que começar pelo kart para seguir uma carreira. Você sabe dizer a diferença de velocidade de um kart desses mais simples
para um kart de competição profissional, só para as pessoas terem uma noção, assim. Porque as pessoas, quando falam kart, acho que vem mais à mente os karts esses mais devagarinho, né? Aqueles bate-bate Que você aluga ali, mas ali na bomba do o Emetério, shifter, assim, que fica... ele vem bem mais rápido. Só pra galera ter uma noção, você tem um... O shifter já é o supra-sumo, né, do kart, que é o kart que tem 6 marchas. Esse kart chega a 150 por hora no kartódromo, é muita velocidade. O kart intermediário ali, sem marcha, que é o famoso 2 tempos, ele chega a 125 por hora e esse kart indoor chega a 80 por hora, mais ou menos. 80 por hora. Então a lapada que eu levei foi por aí, Machuca, né? Machuca. Mas vê, tu começou no kart e aí quando tu deu esse salto do kart, tu já foi pra essa categoria já de Porsche? Na época, graças a Deus, a gente tinha o Autódromo de Caruaru ativo aqui. Existia uma categoria chamada Fórmula Spider. E o Spider é um Fórmula, você anda com a cabeça de fora, tipo um Fórmula 1. Então existiam 15 carros desse na época, grandes pilotos corriam aqui e eu tive a oportunidade foram 2 anos de categoria e no ano que eu estava me formando no kart, eu tive um ano lá. Então aquilo me ensinou bastante. Depois eu fui para Stock Júnior, na época era a categoria de acesso da Stock Car. E então no primeiro treino que eu fiz lá, eu liderei esse treino. E isso para mim foi talvez o ano mais importante da minha história, assim, da minha carreira, porque eu não era ninguém lá fora, né? E então eu cheguei lá e fui mais rápido em cima de pilotos paulistas, pilotos que estavam regressando da Europa, e aquilo chamou a atenção de muita gente. Esse primeiro ano eu fui vice-campeão brasileiro, então dali as coisas começaram a despontar, comecei a ser conhecido, né? E graças a Deus sempre tive empresas que me apoiaram para a gente poder tá aí firme e forte. Tu sentiu alguma mudança muito, sei lá, drástica quando tu trocasse dessas categorias a princípio? Tipo, sei lá, pelo carro, pela pista, tu sentiu algo que teve alguma dificuldade inicial ou tu foi fluindo facilmente? Eu acho que para mim era uma coisa tão difícil estar lá, que eu abraçava aquilo com tanta garra, tanta vontade, sabe? Que eu não enxergava, tipo... Não perdeu a oportunidade, né? Eu queria pular essas adaptações. Então eu tinha um simulador na época, sei lá, acho que eu dava 1000 voltas por dia, cara. Eu treinava 7, 8 horas por dia para aprender as pistas, porque eu não tinha recurso para ir para estar em autódromo treinando e tal. Então o simulador me ajudou, assim... muito. Era uma época que poucos pilotos usavam o simulador. Hoje é uma ferramenta que todo piloto tem que ter. Mas na época não era todo mundo que tinha e certamente foi um diferencial. Pô, chegar em Interlagos sem nunca ter andado na pista real e liderar um treino, né, um treino importante. Tinha 35 carros na época, eu liderei o treino. Eu tinha 3.000 voltas, acho, em Interlagos no simulador. Então quando eu saí parecia que eu estava em casa, sabe? Mas a diferença é grande, porque quando você sai do kart e vai para o carro, você sai ali de 160 quilos para 1.200 quilos. Então a freada muda, a velocidade já vai para 270 por hora, o balanço de peso do carro para transferir em curva, é tudo bem diferente. Caramba, Uma coisa interessante de Interlagos que ele pode falar melhor é que o circuito ele tem as ondulações, né? Ele não é totalmente plano. Sim, ele tem umas subidas, total. ele tem umas curvas cegas. Então você tem que treinar muito pra adivinhar onde é o ponto de freada sem você ver o fim da curva. Tem disso lá, não tem? Tem bastante. Na verdade, as boas pistas como Interlagos, né? Elas têm muito desafio de inclinação, de curva cega. Interlagos nem é uma pista que tem tanto bump, assim, que o bump atrapalha muito, mas acaba virando uma coisa histórica, assim, né? Tem uma pista nos Estados Unidos que é uma antiga base aérea em Sebring. Os carros andam pulando, batendo, arrastando no chão e todo piloto ama andar naquela pista por esse desafio, né? O asfalto não é liso. Uma pergunta que eu tenho, nesse início da sua carreira, como era a configuração dos carros? Era câmbio manual com embreagem? Era semiautomático? Como é que já era ali? Isso foi 2007. Tava na transição do câmbio H, que é o câmbio do carro de rua ali de primeira até normal. quinta marcha, né? Para o sequencial, onde você puxava as marchas para trás e reduzia as marchas para frente. E hoje é tudo pedal shift, que é borboleta, né? Tudo isso é desenvolvido na Fórmula 1 e depois vem chegando nas outras categorias e depois vai para a rua, né?
Interessante. Demora muito esse gap da Fórmula 1 para chegar nas outras categorias? Acho que hoje está cada vez mais próximo, mas acho que, por exemplo, um pedal shift demorou, acho que, mais de 10 anos para chegar nas ruas. Só os carros muito super esportivos ali, Ferrari, que tinha. Mas depois, hoje, bastante carro tem, né, de todas as marcas. Uma coisa interessante é porque eu nunca realmente acompanhei Fórmula 1 e sou bem leigo em relação a isso, mas por coincidência, esse final de semana eu tava em casa, tava passando, né, a estreia, eu botei pra assisti do início e tal, e fui pegando várias coisas interessantes que tinham ali. E uma coisa que pra mim era muito interessante era que quando tinha um pit stop, né, enfim, os carros paravam e mudavam o pneu. Tipo, a pista, se eu não me engano, começou chovendo, aí depois ficou seca. Então, e a maior parte dos pilotos, quando ficou seca, mudou o pneu, né? Ou seja, vamos dizer ali, eles betaram, eles apostaram que não ia chover mais. E depois começou a chover, e aí fudeu a galera com o pneu um pouco complicado. Então, assim, essa análise vai até a previsão do tempo, né? O cara tem que ficar ligado nesse tipo de coisa. E o quão assim, a diferença do pneu vai dificultar. Explica um pouco pra gente sobre isso aí. Na verdade, eu acho que numa corrida, esse é o maior estresse emocional, assim, para um piloto. Você bola ali toda a estratégia e de repente chove. Aí você tem que colocar o pneu de chuva. O pneu de chuva ele tem ranhuras, né, para poder escoar a água. Então você consegue andar rápido com ele. Mas o pneu slick, no molhado, que é o pneu todo emborrachado sem essas ranhuras, é praticamente impossível. Mas tem momentos que você tem que ficar na pista para poder cumprir ali o pit stop no momento correto, mesmo ficando 10 segundos mais rápido por volta, mas tem que fazer a estratégia funcionar. E você sabe que você não pode errar, senão joga a corrida fora. Então esse momento de você ter que recuar a freada, ser cauteloso e ao mesmo tempo falando com o engenheiro no rádio, o cara te pressionando, você pressionando alguém, é um desgaste emocional assim incrível. Então, porra, que interessante, porque eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque, de fato, eu não acompanho. Então, quer dizer que o caba tá lá, rodando, começou a chover de uma hora pra outra, a galera tem que fazer essa troca dentro das normas, obviamente, o mais rápido possível. E depende muito, assim, às vezes o cara que é o segundo colocado tem que copiar a estratégia do primeiro, ou não. E aí a gente fica perguntando pro engenheiro no rádio, tá, mas e a previsão é o quê? Continua chovendo? Vai parar aí se você guiando a 270 por hora e tendo que lidar com essas situações para tentar, porque no fim vira uma loteria. Às vezes o cara vira um gênio de uma corrida, né, e por muitas vezes ele vira um burro, né? Quando dá errado. A chance ali, quando começa a chover numa corrida, é 50-50. Não tem como você acertar, ou saber que vai acertar ou não. O interessante é que nessa situação nivela mais os carros, né? Porque eu não sei como é na Porsche. Você pode até falar disso, assim, se as equipes têm uma diferenciação muito grande de desempenho de uma para outra. Mas na Fórmula 1, cada equipe constrói seu próprio carro. Então tem umas que ficam no fim do grid, outras que ficam em primeiro na classificação. E quando chove muito, às vezes dá chance muito para os pilotos que estão atrás, porque vai todo mundo andar devagar. Então quem vai sobressair às vezes é o cara ali que é mais cuidadoso, que permanece mais tempo ali na pista sem errar, vamos colocar desse jeito. E às vezes ele consegue chegar mais na frente. Isso é uma coisa que eu até ia puxar para perguntar, que é o seguinte, sei lá, vou fazendo uma comparação aqui de Fórmula 1. Se eu tiver errado, vocês me avisem, tá? Que eu não entendo. Mas tipo assim, Lewis Hamilton, talvez no início da carreira podia ser um pouco mais agressivo, mas quando eu vejo ele, é muito correto. É tipo assim, eu tô aqui atrás fazendo tudo o que tem que fazer. Se você vacilar, eu vou passar de você. É como se ele fosse muito paciente, assim. Ele é um cara, assim, que tá ali, ó, constante. Enquanto Verstappen aparenta ser um cara mais agressivo, que bota pra cima e tudo. Como é o teu perfil de piloto? Eu acho que, assim, o ideal é você sempre buscar um equilíbrio, né? Eu sempre tento buscar esse equilíbrio. No caso do Hamilton, é muito fácil para ele estar nessa situação, porque o cara é o maior recordista da Fórmula 1. Então, para ele, dividir uma freada a 300 por hora, ganhar uma corrida a mais ou a menos, não vai mudar absolutamente nada. E no caso de Verstappen, ele já é um cara bem mais novo, né?
e tá ali querendo bater os recordes, Correr tá, e é um cara, assim como o Hamilton também, mas ele é um cara que ele foi feito para ser um piloto desde criança, né? É um cara que meio que não teve infância. A infância dele foi em cima de um É o carro. Michael Jackson da Fórmula 1, né? Então, ele sempre foi muito cobrado, né? E ele coloca na pista tudo aquilo que ele teve de criação, de acompanhamento de carreira do pai dele. A mãe dele também era piloto. E O era. pai correu de Fórmula 1. A mãe dele era um grande piloto, inclusive. E Ele foi companheiro de Rubinho. É sério. eu vou lidar com um cara. Então, pô, esse aqui, Cara, corrida eu vou cada colocar do corrida. lado, ele vai recuar, porque é um cara que gosta de terminar a corrida, não é um cara que arrisca tudo. Então, a gente tem que saber com quem a gente tá dividindo uma freada, disputando a cada momento, e você vai agir diferente com um ou Com com cada outro. um, né? E isso só a experiência traz, né? Quando Uhum. você é novo, eu comecei a correr, eu já fiz muita cagada de ir lá no momento de chuva desse, vai frear no mesmo lugar e passa reto, bate, leva outro junto, sabe? A experiência deixa você com cabeça fria, pensando tudo que você já fez de errado lá atrás, o que acertou, e consegue colocar em prática ali dentro do carro. Tu falou aí da mãe dele, que era piloto também. Como é essa categoria feminina? Rola? Existe? O automobilismo hoje está muito inclusivo, né? A FIA, que é o nosso órgão máximo, que é a Federação Internacional de Automobilismo, criou um evento chamado Girls on Track. Uhum. Então, todos os países é preciso ter essa inclusão. As nossas categorias hoje já existem, por exemplo, mulheres mecânicas, mulheres engenheiras, mulheres pilotos. Existem 2 pilotos, né, na Porsche Cup hoje. Então, ele está muito inclusivo para trazer o público feminino. Na época, ela corria com os homens. Ela era super minoria, claro, talvez só existisse ela. Eu não acompanhei muito essa época. É que a Pode, né? Fórmula 1... Pode. Sempre que pode. antigamente Sempre não pode. existia essa divisão de categoria de homem e mulher. Uhum. Se ela tivesse o talento, ela ia correr junto. E na verdade é assim até hoje. Porém, a FIA criou há uns anos atrás uma categoria chamada W Series, W Series, que é uma só de mulher. Uhum. E aí só corria mulher. E agora mudou de nome, virou F1 Academy. Uhum. E aí ela tem 2 brasileiras, é só mulher. Aí geralmente as campeãs, como é uma categoria de acesso, elas vão ter direito a fazer testes em categorias que estão mais acima. Talvez Fórmula 3 ou Fórmula 2. E quem sabe a Fórmula 1, né? A gente tá esperando chegar aí alguma. Interessante, porque de fato eu nunca tinha ouvido falar, assim. É foda, porque então quer dizer que ela competia com a galera na época e que foda isso, velho. Eu vou dar uma pesquisada. Essa categoria que ele citou, a W Series, só pode correr as mulheres, mas o automobilismo nunca houve divisão. Em qualquer onda, categoria. eu não sabia disso. E tem mais podem história, correr. pô. Na Fórmula Indy é mais comum. Na Fórmula Indy já correu várias mulheres e tem uma que ganhou, pô. Se Foi. chama Danica Patrick. Uhum. É a única mulher que tem uma vitória numa categoria desse tipo. Assim, Sabe a ó. nacionalidade dela? Ela é americana. Americana? Ela Americana. ganhou uma corrida no Japão. A Fórmula 1 também já teve piloto mulher. Sim, teve e na se década não me de engano, 70. chegou a pontuar, fazer Foi. uma pontuação em uma etapa. Década de Não me 70. recordo agora quem foi. Eu não lembro o nome dela também. Não... Caramba, super interessante, velho. Tu falou da questão de, eu fiz merda, já passei, bati, levei outro. Quando tu leva outro contigo, perde pontuação, assim, como é o esquema nisso? O cabo fica puto. É uma parada, dá uma de pode pá aqui. Tamo competindo, né? Então fica todo mundo muito nervoso, né? Aí eu fico, tipo, numa parada, se o cara leva pro coração e faz assim, meu irmão, Sérgio Ramalho é um otário, ele me pegou ali na fuleiragem, ele me pegou ali, ele me tirou da jogada, porque tem isso, não tem também? Acontece, tem muita treta, né? Tem, não tem? Então, às vezes, por mais que você tome a atitude correta, vá lá no box do cara e falou, pô, cara, me desculpa. A gente nunca gosta de falar com todas as letras de boca cheia, eu errei. Você tenta arrumar ali uma desculpa, né, tal. Mas no fim você tem que ser honesto com quem você está competindo, porque amanhã você vai dividir outra freada com ele. Então, às vezes você vai lá, conta uma história muito bonita e mesmo assim o cara não tá nem aí, fala, "Não, na próxima corrida eu te pego." Eu te digo isso até, Sérgio, porque só em saber tudo que eu tô sabendo agora, aprendendo com vocês, você vê que, porra, mexe pra caralho com o psicológico da galera. Porque, velho, o que é que eu consigo analisar? Tu já tá numa parada
que é uma alta competição, tem essa questão de riscos, tem toda a questão do ambiente, tem risco que talvez hoje não seja mais como era antigamente, né? Eu não vejo acontecer muita coisa drástica. Hoje assim, é bem como... mais seguro, mas ainda não tem. entendo, mas eu pelo menos eu não vejo notícias. Que nem ele falou, olha só, pequeno, quer se machucar, fica em casa. Mas eu tô pontuando porque assim, são vários fatores, inclusive a equipe que eu tô descobrindo agora, tipo, você não tá lá só correndo, não tem uma autonomia 100%, tem uma galera ali junto. Eu imagino que tudo isso mexe com o psicológico do cara muito além do que qualquer competição, assim. Eu vou comparar com futebol, tá? Eu acho muito além. Tipo assim, Neymar não tá lá jogando com um cara no ponto do ouvido dele, dizendo que ele tem que compartilhar aquelas ideias e ter toda a pressão, e tá correndo e tem que... Eu acho que tem uma pressão muito maior em cima disso. Eu não vou falar nem só do teu psicológico, mas eu digo como um todo. A galera lá, ó. A galera é meio abalada, a galera é meio nervosa, a competição é tamo competindo, é desse jeito mesmo, é uma coisa mais leve. Eu ainda não te contei nem metade do que perturba o psicológico. Sério? Não, mas é isso que a gente tá falando, é mais da parte técnica, né? Sim. Dentro do carro e tal, mas o que é que ainda tem? Porque tudo você leva pra dentro do carro. A gente tá ali, mas a gente tem uma vida fora dali. Então, muitas vezes, falando de Fórmula 1, por exemplo, tem ali um piloto dentro do carro super perturbado, porque ele não sabe, ele não tem contrato para a próxima corrida, então ele tem que entregar tudo naquela corrida. Cara, ainda tem isso, né? Ele não pode bater, ele precisa pontuar, porque a pontuação vale muito dinheiro para a equipe, isso vai ajudar a reverter investimento para o carro dele. Cara, pressão da porra. Então, você já entra no carro super pressionado, né? E o que eu costumo dizer é que dentro do carro é o que a gente mais sabe fazer. E um final de semana de corrida, por exemplo, uma sexta-feira de treino, a gente passa apenas 2 horas dentro do carro, como na Fórmula 1, mas você passa 12 horas no autódromo com estratégia, Cara. Tem as reuniões com engenharia, a gente tem as reuniões com os patrocinadores, né? Quais são as ações que vão ser feitas ali naquele final de semana. Caralho, é coisa demais, os né? clientes, nossos patrocinadores, a gente vai estar recebendo lá, quem vai ficar no box, quem vai pro paddock. É claro que existe uma equipe por trás disso, mas a gente acaba se envolvendo, porque você sabe muito bem disso, quanto mais o produto está próximo do patrocinador, mais as coisas funcionam, né? Certo. Então é muita coisa para a gente lidar. Então, muitas vezes o cara tá assistindo e fala, que cagão, o cara foi lá, bateu, errou, não podia ter feito isso. É muita pressão, cara. E ali, assim, não tem ninguém ruim. Uhum. Ali só tem gente que batalhou demais pra estar lá. É muito talento. Se conseguiu estar lá na categoria nacional como a minha, ou na Fórmula 1 nem se fala. Se o cara conseguiu chegar lá, o cara é muito bom. Agora, às vezes, tá passando por um momento turbulento. É muito engraçado essa ótica de você ver de fora e achar as coisas tudo muito mais simples, né? O ser humano tenta fazer isso com tudo. E eu vi muita gente falando isso, mas no meio do futebol, né? Porque saiu uma pesquisa. Saiu pesquisa semana passada que fizeram. E em média, 47% dos homens brasileiros dizem que se tivessem tido a oportunidade, seriam jogadores de futebol profissional. Aí meio que virou uma um meme, né? Porque, pô, metade dos homens que tu conhece joga bola assim mesmo. Se jogar, tá ligado? Então é tipo assim, você, a visão, a perspectiva de fora é complicado, né, velho? A pessoa não sabe 1% do que tá rolando lá na hora. É igual o futebol, que dizem que todo brasileiro é técnico de futebol. Né? Exatamente. Que sabe opinar, que devia fazer isso, devia escalar um, devia tirar outro. É igualzinho. Teve um Corrida detalhe igual. que ele não falou também, que é interessante, que são às vezes as injustiças que acontecem no automobilismo. Que às vezes um piloto que é razoavelmente bom para a equipe... Aconteceu essa história com o Felipe Nasser, não sei se você lembra. Ele correu pela equipe Sauber, acho que em 2 temporadas. E na segunda temporada que ele correu, a equipe estava sem pontuar, 0 pontos. E na última corrida do campeonato, ele fez 1 ponto. Esse 1 ponto garantiu não sei quantos milhões ali para a equipe. E na temporada seguinte, ele foi demitido e botaram um cara lá, velho, que não corria nada no... 3 dias depois, ele falou sobre isso no podcast agora. 3 dias depois, conhece ele aí, pode falar mais ele disso foi aí. mandado embora. E aquele ponto salvou o ano da equipe. Mas a Fórmula 1, as questões comerciais tá acima de qualquer piloto, acima de qualquer engenheiro, tá acima de tudo. Você é só uma peça da engrenagem ali. Qual é a Você tem maior... que ser bom e ter dinheiro, levar dinheiro. Não vou dizer, não quero que tu julgue o mérito, mas eu digo como um todo. O que tu acha o que é mais importante, digamos assim,
entre aspas mesmo, o piloto ou a equipe que tá por trás? É uma engrenagem, precisa funcionar junto, né? Às vezes o melhor piloto não bate com a melhor equipe, né? E às vezes uma grande equipe bate com um piloto mediano, dá certo aquela conexão. O cara consegue gerir muito, o cara não é o mais rápido, mas consegue gerir bem os pneus. Entendi. Né? Lida bem com a estratégia, não vai lá peitar o engenheiro que quer as coisas do jeito dele. Quem fica no ouvido é o engenheiro, ou tem uma espécie de diretor, é todo mundo fala. Não, é um engenheiro, que fala por todos, né? Lá. Saquei. Tipo, cada carro tem o seu engenheiro. Entendi. Que responde a uma equipe. Fala com uma pessoa só, no caso. Às vezes, se é pra levar um esporro, aí entra o chefe de equipe no rádio lá pra falar alguma coisa. Botar mais pressão. Fala, você tá falando isso, outro isso, mas eu quero desse jeito. Então, Meu irmão, decida aí nessa porra que eu tô a 300 km por hora, meu irmão. Isso aí que ele falou, a gente pode ilustrar com exemplos muito bons. Na Red Bull, por exemplo, tu tinha no ano passado Sérgio Pérez e Max Verstappen. Sim. A princípio, a melhor equipe. Certo. Max Verstappen foi campeão. Sérgio Pérez ficou muito atrás. E pra tu ter ideia, no campeonato de construtores é a soma dos pontos dos dois pilotos. A Red Bull não foi campeã porque o segundo piloto, que seria Sérgio Pérez, não somou ponto suficiente, pô. E quem foi campeão de construtor foi a McLaren. Ou seja, o Verstappen carregou nas costas, né? O time. E tem um caso mais curioso ainda, pra mim, que é o mais bizarro, que ele pode até compactuar comigo ou não, que é o caso da Aston Martin, que o dono da equipe é um bilionário canadense e um dos pilotos é filho desse cara. E ele só corre lá porque é filho do cara. E até agora, assim, ele não teve muitos resultados expressivos. Assim. Como é o nome dele? Lance Stroll e o pai dele é Lawrence Stroll. Ele tava, né, nessa última... Tava. Aí é muito curioso, assim, porque ele só corre ali porque o pai dele é dono do... Eu não sei até quando, né? Ele vai ficar nessa, enfim... Aí tu jogou a crítica aqui. Aí tu tá esperando que o cara dê a opinião dele pra gerar polêmica em cima. Eu joguei a crítica porque o piloto reserva da Aston Martin é um brasileiro chamado Felipe Drugovich. E que inclusive nos testes... Como é que ele é brasileiro com esse sobrenome aí? Pois é. Todos os pilotos brasileiros vão ter os nomes assim estrangeiro. E esse cara fez tempos melhores do que o Lance Stroll e mesmo assim ele fica ali na reserva, velho. Pra mim ele devia entrar no lugar desse cara, tá ligado? Mas o pai dele batalhou muito pro país. Ô Sérgio, essa questão da mecânica, assim, naturalmente isso é com todos os pilotos ou já desperta um interesse natural ou não? Tem que saber, né? Muito. Não necessariamente você tem que mexer. Entendi. Por exemplo, eu não sou o cara que vou lá e coloco a mão, mas o piloto ele tem que fazer parte ele tem que se sentir parte do carro. A gente até tem um termo que a gente usa quando vai ensinar os pilotos e tal, que você precisa sentir o carro de corrida com a bunda, sabe? Por mais que você guie com o volante, mas se o carro vem saindo de traseira, você tem ali as pernas e a bunda para sentir aquele movimento e você ser proativo, né? Então, para você ser parte do carro, você tem que entender de mecânica, saber por que o carro está saindo de traseira. Porque as barras estabilizadoras estão duras. Então não sou eu que vou lá amolecer a barra, mas eu sei pedir para o engenheiro, por mais que ele tenha todo o aparato, toda a tecnologia, mas o piloto tem que ajudar o engenheiro, né? Ele naturalmente tem que ter uma sensibilidade, o cara. Exatamente. Né, então o carro tem uma falha, a gente tem pouco tempo de treino, eu preciso ajudar ele a encontrar essa falha. Eu acho que essa falha vem da alimentação de combustível, ou vem de alguma coisa de vela, tá faltando faísca, né? Então a gente precisa entender muito as reações do carro para poder ajudar o engenheiro. Então eu não sou o cara que sei abrir e fechar um motor, por exemplo, mas eu tenho um diagnóstico assim bem apurado. Sente quando ele não tá bem. Tem que sentir, para você ser um bom piloto, tem que sentir muito bem o equipamento. Isso no teu carro cotidiano do dia a dia. É a mesma coisa, tu sente teu carro quando passa num buraco aqui em Recife. Aí você morre de pena, né? Ai, velho. Mas eu trago isso porque deve ser... Porra, tu... Quando tá competindo. Mas quando tu tá na rua, não dá vontade de sair correndo feito um doido, não? Ou dá pra separar muito bem? A gente tem que dar o exemplo. No lugar de correr é na pista, né? Não, isso... Mas eu digo a sensação. Por exemplo, eu tô na BR. Tô indo pra Bonito. Pé do caralho. Quando eu chego aqui na cidade, naturalmente... Eita, pô, cheguei, velho. Botei o pé no chão. Pô, tu gosta de correr, pô.
Vai dizer que tu não pega ali a Avenida Recife e dizer aqui eu vou meter 250. À vontade, eu tô Eu não brincando. posso me entregar aqui, né? Mas é... Aqui pra Bonito de boa, curtir lá aquela pousada maravilhosa, tem que respeitar o limite de velocidade. E assim, graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar em pista toda hora, né? E não, total. quero levar essa turma que gosta de correr aí na rua, tirar essas velocidades altas da rua e levar pra pista. Vamos falar disso? Que tu trouxe aqui, tu me presenteou aqui com o boné da Drive Experience. Olha que legal. Aqui vou falar um pouquinho, pelo que eu já vi, que você vai ter uma oportunidade de você correr aí, ter uma experiência praticamente de estar na Fórmula 1 aí, sentir os carros com cavalo de verdade, não com aqueles cavalinhos safados. Eu vi lá o vídeo bem legal, quero conhecer. Eu queria que tu falasse um pouco do objetivo da Drive Experience e se isso é pra todo mundo, assim, eu que não corro, não quero competir de verdade. Só queria ter a experiência. Eu posso chegar lá e ter essa experiência, assim, como é o esquema? Exatamente, é para todo público. O negócio chama SR Drive Experience, né? A minha logomarca. Então, é um negócio criado para mexer na base do automobilismo, né? Então, quem nunca se perguntou, assim, acho que a maioria das pessoas não tem acesso ao automobilismo, então quando escuta falar, mas cara, como é que eu faço para poder andar? Como é que começa a correr, né? Então, eu criei essa plataforma que fica no Autódromo da Paraíba, né? Então tem lá um box bem bacana, de maneira estrutural, profissional, como o cara vai curtir lá um dia de piloto. Onde é, Sérgio? É em João Pessoa? Fica a 40 quilômetros, mais ou menos, de João Pessoa, sentido Campina Grande. Tá. Em São Miguel de Itaipu, que chama a cidade do autódromo. Então, um autódromo oficial, né? É o Autódromo Internacional da Paraíba. E a ideia é a gente mexer, como a gente estava conversando mais cedo, é mexer na base do automobilismo, né? Então, o cara quer começar, eu quero entender se eu quero seguir carreira, ou meu filho quer seguir carreira, como é que eu faço? Qual a idade que já dá pra botar os pirrainhas? 8 anos? No caso do autódromo, não. O autódromo é a partir de 15 anos, no ano que faz 16. Mas aí a gente tem também uma estrutura de kart, né, no kart. Hoje eu tenho um piloto de 7 anos. Que foda, Miguel vai dar um show aí, com certeza. Prodígio. A gente tá fazendo ali desde o comecinho, né? Vamos, assim, tô fazendo minha parte, ele tá fazendo a dele, o pai tá fazendo a dele também. O Verstappen paraibano. Ele é paraibano? Pernambucano. Eita, melhor ainda. Pernambucano. Melhorou. Então é Miguel Alchorne. E isso eu já faço há alguns anos, né? Ajudar pilotos, principalmente aqui do Nordeste, a despontar lá fora. A gente já teve uns que já foram campeões nacionais. Já tive piloto como Dudu Trindade, Daniel Coutinho, Josimar Júnior, que corre comigo na Porsche. Tenho mais um que vai estrear na Porsche agora, Daniel Neumann. Então eu fico muito, muito feliz e orgulhoso, assim, de poder ter contribuído com a carreira deles, ajudar eles a chegarem lá, né? E hoje essa plataforma do Drive Experience é fazer qualquer tipo de pessoa que tenha o interesse de viver automobilismo ou seguir carreira. A gente tem lá um Audi de competição e um Fórmula, onde o cara vai ter ali todo um aparato de engenharia, telemetria, para realmente aprender do básico até sair de lá habilitado com a carteira PGCB, que é a nomenclatura, para correr campeonato nacional. Toda a estrutura montada. Tipo a faculdade do... Exatamente. Que massa, velho. Exatamente. Isso, desculpa a ignorância, já existia algo parecido aqui no Nordeste? Vamos botar no Brasil, assim? No Brasil tem um muito forte, que é no Autódromo de Interlagos. Sim, né? É feito lá, que é a escolinha do Manzini. Aqui na Paraíba existem uns cursos, mas esse que eu fiz, eles são carros de corrida, assim, bem avançados, né? São carros com pneu, para quem entende vai saber, carros com pneu slick, carro com 400 cavalos. São carros muito fortes, onde você realmente com câmbio H. Hoje em dia a gente volta para trás, né? As pessoas estão buscando, quem é apaixonado por carro, o famoso gearhead que fala, tá voltando para trás e querendo carros manuais porque tá escasso no mercado. Então, com embreagem e tudinho assim? Com embreagem, com embreagem, o câmbio ali, você bota a primeirinha, a segunda, né? A H porque o posicionamento nesse caso, dele é H. o cara acelera no pé
como é que se diz? Com No o pé pé direito e vai frear com o pé direito. Acelera e freia com o pé direito Com o pé e usa a direito, tá embreagem bom. com o pé esquerdo. É porque geralmente os carros que têm câmbio sequencial, acho que a performance fica melhor se você acelerar com um pé e frear com o outro, né? Tem disso, né? É porque você não precisa da embreagem, você só usa a embreagem para tirar o carro do zero, né? Para sair do box, no caso. Depois você não precisa de embreagem para reduzir nem passar as marchas. Isso aí, vamos lá, Peru, vamos conhecer. Quero, tenho vontade. É bom que tu já tá de capacete, Ó, né? velho, mas eu... Aí eu perguntei isso pra ele, mas eu tenho medo, tá ligado? Tem isso, assim, Eu tô dizendo que eu quero, Mas eu quero. mas eu fico com medo de eu, imagina, endoidar, meter os 400 cavalos e sair batendo com tudo. Não, fica tranquilo. Mas eu que- digo isso até no simulador, porque eu jogo com meus amigos, jogo Forza online, e aí a gente tem aquele momento de você escolher as categorias dos carros, né? Aí tem Fórmula 1, tem vários tipos, né? Uhum. Aí, tipo, eu me dou melhor quando são os carros lentão, os carros de rua. Esses carros que a gente vê por aí. A gente leva uma bike. Mas isso aí é teu Porque- problema do Não, mas é videogame o mesmo. reflexo, É na pô. mão, Quando tu bota um carro que corre a 300 por hora, velho, o reflexo tem que estar muito apurado pra tu fazer a curva no ponto certo. Eu não consigo nem frear. imaginar, velho. pô. De verdade, eu não E aí consigo eu nem quero imaginar que ele chegar numa fale disso, velocidade assim, como é dessa. que funciona o fator medo ali, velho. Porque mesmo que você não corra na Fórmula 1, Porsche-Cup deve atingir mais de 200, eu acho. 280. 280? Olha, 280, pô. Como é que, velho, o cara não tem medo ali, velho, desse rolê, velho? Que isso aí é foda, deve ser foda. Não, Um pensamento introvisível. Se eu frear aqui do nada agora. Acabou. Não capota, mas o carro freia muito, então E tem que ter o treinamento de pescoço, viu? Depois você fala disso aí pra galera. por causa da força G, né? O pneu slick, ele gera muita força G. Então, por exemplo, o Porsche, ele dá duas forças G. Então, eu tenho 85 quilos, são 160 quilos fazendo curva, 160 quilos freando e acelerando, né? Acelerando dá um pouco menos, dá 1.2 mais ou menos. Era aquilo que a gente tava falando antes, né? Do peso que traz. Você vai num carrão assim. Já peguei um carro com um amigo meu que quer se amostrar, acelerou pra caramba, parece que você fica preso ali naquilo. Caramba, velho. Então, eu acho que o que mais tá me surpreendendo nessa questão do automobilismo como um todo é que é um estudo muito amplo, velho, pro piloto. Porque, vê, tu vai ter que fazer, tu tem a sensibilidade do carro, tu tem que dirigir bem, tu tem que ser ousado quando deve ser, tu tem que maneirar também, tu vai ter que ter um contato e um pensamento, vamos dizer, uma cabeça boa aí pra trabalhar toda essa questão emocional que não tem a ver só com a corrida em si, tem 1 milhão de outros fatores, uma equipe enorme envolvida, grana envolvida, patrocinadores, e tudo isso, além disso, um estudo em cima de tudo. Não é simplesmente eu percebi agora que é uma bagagem muito ampla, velho. Um cara que não tem como o cara entrar nessa sem cair de cabeça, não. Por exemplo, uma parada que a gente tá comentando aí muito do lado técnico, mas eu também quero saber, que muitas pessoas também não devem saber. Tipo, olhar assim, pô, o cara pilota, então é de boa, pô, ele pode tomar uma cerveja, sair, baratinar. Como é que é a vida de atleta, de piloto, né? Já pilotou tomando uma? Não, eu acho que... tem até... Você que gosta de simulador, uma vez a gente tava andando lá com vários pilotos famosos, que eu não vou falar o nome aqui, mas um desses caras tinha tomado já uma garrafinha de vinho à noite. Uhum. Obviamente não era corrida nem autódromo, era um simulador. E esse cara super competitivo foi lá andar com a gente, tomava 2 segundos e meio. 2 segundos e meio em uma volta, você vai andar do último pra trás, sabe? É muita coisa. Tem que ter muito reflexo, isso não dá pra misturar de forma alguma, né? Mas é assim, eu falo assim na disciplina e no dia a dia, de vida de atleta mesmo, como é que é? Precisa... É que nem jogador, não pode beber, não pode ir pra balada. Não, pra falar... Não. Não, acho que não fica a galera assim, meu irmão Sérgio, filho da puta, era pra ter freado. Como é que pode? Sabe por que ele perdeu? Porque eu vi ele ontem na balada tal lá. Tem que saber dosar, né? Por exemplo, o meu dia a dia, academia, todos os dias, né? Fortalecendo muito lombar, pescoço, o ombro pega muito. A gente tem um Hans que chama, que é o maior salvador de vidas, assim, da história do automobilismo. É um protetor cervical que linka no capacete. Então a gente tem um cinto de 6 pontas, 2 cintos passam por cima dele aqui. Então o nosso movimento de cabeça é só esse e esse aqui. Então numa pancada frontal, a cabeça não vai para frente, para evitar de quebrar o pescoço.
E lateral da mesma forma, é um banco aqui, então a gente fica ali, é meio claustrofóbico, sabe? Mas é super seguro. Eu tive um acidente de Stock Car em 2023 agora. Tu mesmo? Eu tive. O acelerador travou 100%. Uhum. Então você imagina, eu tava ali a 160 por hora, travou a 100% e eu fui de cara na barreira. Então eu achava que ia ser a minha pior porrada. Eu falei, isso vai machucar. E na hora de bater, eu só fechei o olho, recuei os braços, eu não senti nada, cara. Nada. Hoje os carros de corrida são muito seguros. Cara. Mas voltando pra tua pergunta, tem que cuidar muito bem do físico e mental, né? Eu tive uma virada de chave, assim, absurda. Devo muito ao meu psicólogo Pedro Lobo. Esse cara hoje tá fazendo grandes pilotos, inclusive pilotos que estão chegando na Fórmula 1, pilotos que já passaram pela Fórmula 1. É a técnica do mindfulness, né? Você está ali presente, não ficar se preocupando com coisas aleatórias. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, para mim foi uma virada. Eu sempre tentei buscar esse lado mental, né? Eu achava que estava muito bem fisicamente, mas queria buscar alguma coisa a mais. Você tem que estar sempre buscando alguma coisa a mais, não pode ficar parado, né? Então, para mim foi uma virada de chave, assim, absurda ter feito essa psicologia voltada para a performance, né? Tu é muito calmo, velho. Tu transparece isso, tu é muito calmo. Tu é budista? Não. Não. Eu não sei se eu sou tão calmo assim, não. Parece muito calmo. Mas tem que ter um equilíbrio, né, velho? Porque senão não dá pro cara correr, você não... Porque, meu irmão, eu tô impressionado com a quantidade de informação que eu tô tendo. Qual a tua maior inspiração, assim, tua referência de piloto? Seja de qual categoria, assim, um cara que tu admira e que tu acha que, porra, não só pela história, talvez, ou por alguma corrida específica, ou por alguma atitude. Cara, acho que o Rubens Barrichello. Sério? Porque eu peguei, assim, criança, eu vi ali ele vencer a primeira corrida na Ferrari, né? E a gente acabou virando amigo no último ano dele de Fórmula 1, quando ele corria pela Williams. Então, assim, eu tive acesso a muitas informações de Fórmula 1, muita coisa que ele me falou, né? E de 4 anos pra cá, a gente bate em roda junto. Ele corre comigo lá na Porsche. Já corri com ele de Stock Car, já tive várias experiências de simulador. Então, a maneira de trabalho do cara é sensacional. O cara é muito focado, sabe? É ligado a todos os detalhes, trabalha com mecânico, trabalha com engenheiro. Então... assim, não dá pra entender como aquele cara não foi campeão de Fórmula 1. É como se ele estivesse no lugar certo na hora errada, sabe? Já me falaram isso. Tinha lá o Schumacher, que era o Aquela dono da equipe, né, praticamente. O cara tem o mérito dele, ele formou a equipe Ferrari. Ele pegou a equipe Ferrari em baixa, então ele construiu a equipe, ele levou os patrocinadores, ele escolheu o engenheiro, ele montou o time pra ele. Então não ia ser o Rubens que ia chegar lá e ia tirar todo o brilhantismo do cara, e mesmo assim ele fez o que fez, né? Foi vice-campeão mundial e teve 19 anos de Fórmula 1. Caramba. E aquela primeira vitória dele foi muito especial, por sinal, né? Você deve lembrar bem, eu acho. Lembro bastante. A primeira vitória de Rubinho, ele tinha feito uma classificação ruim e ele largou em 18º. E aí, assim, ninguém acreditava que ele ia vencer. E eu assisti essa corrida ao vivo na televisão na época. Com já 17 anos. Eu tinha 16 anos. Quase acertei dessa vez. E ele venceu a corrida numa situação meio adversa ali, porque ele tinha... Caralho, o cara venceu. Ele venceu, por exemplo, tava meio que chuvoso. Ele largou em 18º e ganhou a corrida. Ele ganhou a corrida. Caralho, ele ganhou ali porque ele fez uma manobra interessante. Tinha chovido e na etapa final ali, teoricamente ele deveria ter parado nos boxes pra botar, acho que, pneu de pista molhada. E ele aí falou no rádio, não, eu quero arriscar com a de pista seca. E essa decisão dele fez com que ele vencesse. Com que ele ganhasse. Então você vê o cara ganhando corrida enquanto levava porrada de todo lado, cara. Levando porrada da imprensa brasileira, levando porrada das pessoas que, o cara é segundo piloto. Levando porrada da equipe também, né? Porque tava lá o cara brilhando do lado dele. E assim, o que pouca gente sabe, ele ajudou muito o Schumacher a desenvolver carro. Ele ia pra pista, ele é um excelente desenvolvedor de carro, e a Ferrari sabe disso. Tanto que ele passou ele acho que tem 6 anos ou 7 anos de Ferrari, né? Então o cara, ele é
ele é brilhante e acho que isso serve muito de lição pra gente, assim. A gente precisa muito do apoio da mídia. Foda. E É injusto, foi injusto demais o que fizeram com ele. Eu digo por eu que não acompanhei nada, eu sempre fui do humor, brincar, sempre fui nas piadas de Rubinho. Uma vez não, né? Porque eu sou amigo do peruano desde a infância, assim, ele sempre me trouxe. E ele fez, meu irmão, uma vez que me marcou, tu não tem noção do quanto esse cara é foda, pô. Do quanto o cara é foda. E o cara tá em segundo lugar, não é pouco não, né? Muitas vezes... Agora, sabe o que me deixa mais triste tu falando isso? Porque a gente também, como população, vai muito induzido como a massa, como um todo. Mas a mídia, velho, a mídia não valorizar o cara, porque parecia que a própria mídia brasileira queria afundar o cara, velho. Eu não vi... Eu posso estar falando merda, mas eu não via muita coisa positiva de Rubinho, não, velho. Foram tantas piadas ao longo desses anos todos, tanta brincadeira que parecia que você... conseguiram ofuscar o brilho que aquele cara tinha, o talento e toda a bagagem que ele se desenvolveu ao longo desse tempo todo, né? Injusto demais, né? E assim, espero que sirva de exemplo, que agora a gente tem, depois de anos, um brasileiro de novo na Fórmula 1. Sim. Um menino que ganhou a Fórmula 3 e a Fórmula 2 no primeiro ano. Isso pouquíssimos pilotos na história conseguiram fazer o que ele fez. Como é que é o nome? Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto. Só que ele chega agora na Fórmula 1, ele não tem o melhor carro. Ele não vai ganhar corrida esse ano, né? O maior adversário dele é o companheiro de equipe dele. A mídia precisa entender isso para fortalecer o cara. Então, agora, a primeira classificação, o companheiro dele é Hülkenberg, o cara tem, sei lá, 15 anos de Fórmula 1, é um piloto muito bom, ele classificou na frente do cara. Então, ele já foi lá e já meteu 1-0, assim, de cara. E isso é impressionante. A gente precisa aprender e saber valorizar isso, né? Quem quer entender automobilismo e tal. Ele é um cara com potencial muito grande no esporte. Muito grande. E assim, é o nome que a gente tem lá. Tá? Tem outros que podem chegar, tá? Mas a gente ficou anos sem piloto por conta da história da base, né? A gente tá meio sem base hoje, as coisas estão mudando um pouco. Mas é isso. E aí no domingo, ele teve um problema lá na suspensão, rodou. E aí a mídia vai lá... Pô, Gabriel Bortoleto na história da Fórmula 1 roda. Pô. Não, e eu tava acompanhando, eu tava assistindo, né? E eu vi que um monte de experientes, Alonso rodou, um monte de gente. E ele foi um dos últimos que rodou. Acho que dos que rodaram, ele foi o que ficou mais na frente. Uma pista difícil com chuva, né? E ao que parece, ele rodou por uma quebra de suspensão. As imagens mostraram depois ali. Sim. Tem esse ponto também, não dá pra saber, acho que não saiu comunicado oficial ainda, ou pelo menos não ouvi, mas é isso. Então... tem que focar no sábado, que o cara classificou na frente no Hülkenberg, que é o companheiro de equipe dele, com o mesmo carro. O carro dele é um dos piores carros. Tomara que desenvolva durante o ano, mas não dá para esperar que o cara vá ganhar a corrida. E não é porque ele não tá ganhando corrida que ele é um cara fraco. E o pernambucano da Fórmula 3? Rafael Câmara. Foi mais uma notícia sensacional pra gente. É pernambucano, né? Conhece o bicho? Conheço, é excelente piloto. Fez toda a carreira, tudo bonitinho, sabe? Desde novo foi morar na Itália, começou a andar de kart lá. Ele tem o quê, 17 anos? Ele é muito novo, né? Ele tem 19 anos. 19. Aí ia chutar 18, mas é 19 já, né? Eu já conheci ele desde pequeno, conheço o pai também. E assim, eles estão em toda essa batalha que eu contei aqui pra vocês. Eles estão na batalha por patrocinadores, conseguiram, esse ano tá lá na Fórmula 3. Estão fazendo de tudo pra ser mais um brasileiro na Fórmula 1. Ele é da família muito de bem Xando encaminhado. Maranhão, ele. Sério? Ele é sobrinho de Xando Maranhão, pô. Xando Maranhão. É sério, pô. Caramba, velho. não. Por isso que Xando Maranhão dá uns cavalos de pau lá, né? Agora eu entendi. Ei, Vach, agora eu só não queria perder o que a gente tava falando de Rubinho. Então, tu tendo tua amizade com ele, então tu já desse um pega assim com ele, não? Disse assim, pra ver quem ia mais longe, quem ia mais perto, fizesse uma competição com ele. Piloto é tudo abestalhado, né? Tipo, às vezes sai de autódromo, tá um com carro, outro com outro, vamos ver quem chega primeiro no portão, paga o jantar do outro e tal. Um pega na Avenida Boa Viagem, quem ganha? Tu e ele hoje? Eu ganho, pô, lógico. Eu fico imaginando vocês falando assim, eu só penso em virar, em vez de virar tu e Rubinho. Tá ligado aquelas motoquinhas de criança?
Os dois, assim, um do lado do outro, ali no Boa Viagem, correndo pra ver quem pega. Isso aí é um viral da Isso porra. é o bicho, pô. A gente tem uma coisa contra o cronômetro, que qualquer coisa que tiver aqui, se tiver 2 patinetes ali fora, se chamar, a gente faz um circuito aqui rapidinho e começa a pegar o tempo de volta, daqui a pouco tá batendo nas cadeiras, nas Aquele mesas. negócio, né? Estamos competindo, estamos competindo. Se andar, tiver motor, tá valendo. Ó, Sérgio, eu vou começar a entrar em umas perguntas mais específicas aqui que a gente sempre pede pra galera da equipe, o pessoal que acompanha Recife Ordinário, que façam perguntas para nossos convidados. Aí Carlinho também tem umas delas aí. E eu vou já trazendo um assunto que é bem legal aqui, que perguntaram, e aí? Pergunta a ele sobre carro elétrico, velho. O que é que ele acha? Vai vingar? Qual a opinião dele? Tu acha, eu digo isso, eu acho que ele quis falar tanto na questão profissional quanto na questão, sei lá, urbana, do dia a dia. O que é que tu acha? Tem uma diferença muito grande? O carro elétrico, ele não é mais um futuro, ele já é um presente, né? Mas eu não acredito nessa do carro elétrico ser a salvação da pátria. Tá. Como às vezes o mercado quer empurrar a goela abaixo, né? Ele vai ser mais uma solução, com certeza, né? Eu acho que o carro elétrico, ele é muito inteligente para uso urbano, né? Mas você pensar hoje em fazer longas viagens e tal, se fala muito de Brasil, mas não é só o Brasil. Não existe uma estrutura em nenhuma parte do mundo hoje que você consiga fazer longas viagens. Eu tive uma experiência com minha esposa na Europa, onde a gente teve que parar, ficar 40 minutos esperando e pagar 85 euros por uma carga rápida de 40 minutos. 85 euros é um tanque de combustível. É claro que existem muitas facilidades para você ter o carro elétrico, eu não sei até quando isso vai durar. Mas com certeza ele vai ser mais uma solução e eu acho uma solução super inteligente para uso urbano. Tu acha que profissional é impossível? Existe hoje a Fórmula E, que é uma categoria de Fórmula. Seria outra categoria, né? É uma categoria que está assim, ó, super profissional, as montadoras estão desenvolvendo lá. A Fórmula 1 e a Fórmula E são laboratórios, né? Então, para desenvolvimento. A Fórmula E hoje certamente é um dos maiores laboratórios para desenvolver o que vem para as ruas. Autonomia, né? O desafio do carro elétrico hoje é você conseguir ter uma boa autonomia sem o carro pesar quase 3 toneladas, né? Porque a bateria pesa. Então essas corridas de carro elétrico é tudo silenciosa, não tem um ronco. É bem silencioso. Você escuta ali o barulhinho do pneu freando, fazendo curva. Esse aqui, carro elétrico, a galera tem até que simular, né? Assim, um barulho, uma vibração, pra pessoa pelo menos ter uma sensação, porque senão fica parecendo que tá totalmente desligado. Eu acho que pra quem é muito apaixonado por carro, como eu, assim, tem uma tendência a falar, pô, será, tal. Mas tem muita gente que tá aderindo. Eu não acredito que, por exemplo, 100% da frota de carro elétrico daqui a 20 anos vai ser elétrico daqui a 20 anos. Eu não acredito nisso. Eu acho que todos vão andar ali de mãos dadas. Combustão, o híbrido, vem aí hidrogênio e o elétrico, né? É uma opinião minha. Eu vi uma matéria, ou foi hoje ou foi ontem, eu vi assim por alto, passando no Instagram, algum carro elétrico novo, ou não sei se foi um teste, que a galera diz que vai carregar em 5 minutos. Eu vi uma matéria sobre isso um dia desse, mas eu confesso que eu não parei pra ler, não. Mas eu acho que o futuro é isso, né? A maior dificuldade da humanidade como um todo, não só de carro, é bateria, né, velho? Como regular essa questão de carregar, o quanto durar, esse é o rolê, né? O país tem que ter uma estrutura energética, né? Absurda. E até, por exemplo, não é difícil, imagina se todos os carros forem elétricos, não é difícil, ele vai ter que ter lá 150 carregadores, utilizando a energia ali daquele mesmo quarteirão, enfim. Essa pergunta aqui. Como é andar no trânsito de Recife? Tu fica agoniado, colado nos carros? Eu gosto da pergunta da galera. Eu tento fazer ali uma meditação, né? De algumas manobras erradas que fazem ali na minha frente. E o trânsito é puxado. Quem dirige pior, o recifense ou o paraibano? Rapaz. Briga Você boa. me coloca em maus lençóis aí. Briga boa. Ai, velho. Ó, esse aqui é interessante porque vale a pena. O que é um freio ABS? Porque esse freio foi desenvolvido no automobilismo. Eu acho que isso é massa a gente falar. Eu dei uma lidinha, Carlinho também falou comigo, porque coisas que foi desenvolvido no automobilismo e depois foi pro dia a dia, pros carros comuns, e a galera não tem noção. Às vezes tá lá a luzinha acende, aí tem lá ABS, a pessoa sabe nem o que é. Não sabe nem o que é, exato. Não sabe nem o que é. E
Fala um pouco sobre isso, assim, pra galera. Quem fez a pergunta, sei até quem foi. Não, o ABS ele é um anti-bloqueador, né? Por exemplo, você vem na chuva e precisa dar uma freada muito forte. Nos carros sem ABS da época, hoje todos os carros é obrigatório, né, ter ABS. Então você pressionava ali o pedal muito forte, o carro travava as rodas e não diminuía a velocidade. Ele ia na inércia até pegar um obstáculo na frente, né? Vai deslizando até... E o ABS, hoje a gente tem um sistema incrível lá na Porsche, por exemplo, que a gente regula de 0 a 10, um controle. Então, você às vezes vai tão forte no freio que o pedal chega a devolver pro teu pé, assim. Ele empurra de volta para não bloquear e fazer uma freada eficiente, né? A freada mais eficiente que ele puder te entregar. Tá sempre ainda está em desenvolvimento. Sempre em desenvolvimento. Na época era freio a tambor, hoje é freio a disco, aí já tem freio disco de carbono, com pastilha de cerâmica, de carbono, enfim. O ABS ele ainda vai te dar uma margem para tu conseguir desviar ainda de alguma coisa se tiver na tua frente, né? Um obstáculo ali, você consegue ainda desviar. Sem ABS não, meio que você vai bater. Que hoje o ABS está ligado ao controle de estabilidade, né? Então você faz uma manobra brusca em alta velocidade, o carro quer ali derrapar, então você faz uma curva para a esquerda, o carro quer derrapar, ele freia a roda traseira direita e equilibra o carro para você. É muita tecnologia. Existem outras tecnologias que foram desenvolvidas pro automobilismo que depois a galera jogou para os carros do dia a dia, velho. Tu sabe alguma? Bastante. A gente falou aqui do pedal shift, né, que é o famoso câmbio borboleta, câmbio de dupla embreagem, os motores turbo, que tem época que é motor aspirado, sem ser turbo. Hoje a gente tem motores 1.0 turbo, né, uma eficiência absurda, o start-stop ali e tal, tudo vem do automobilismo de muitos anos. Esse câmbio, é o extremo, né, a competição. Esse do câmbio H é interessante, porque tem muito vídeo na internet contando essa história. Foi desenvolvido pela equipe Ferrari, a primeira temporada a utilizar foi em 89. Mansell e... não lembro quem era o outro piloto da equipe na época, porque em 89 Prost Tá vendo que corria ele sabe na das coisas McLaren. mesmo. Mas enfim, Sabe. em 89 já usava esse câmbiozinho borboleta ali na Fórmula 1 ali. Foi nessa época que foi desenvolvido. Tem uma pergunta massa aqui. Lewis Hamilton disse que correr era melhor que sexo. Você concorda com ele? Pior que tem mesmo essa pergunta aqui, eu tô lendo. Que nesse grupo de amigos que a gente tem aí, o tempo todo surge uma dessa. Uma discussão. Mas trocar 6 por meia dúzia, vai. Estamos competindo, né? Estamos competindo. Falar em competir, eu pergunta a ele, porque ele foi campeão da Porsche Cup e na NASCAR Brasil, né? Aí, qual título ele tem um gostinho mais especial? O que é que rolou nos bastidores em alguma dessas conquistas? Esse título da NASCAR em 2022 foi mais suado impossível. Eu fui campeão, terminei a corrida em 13º, e o cara que eu tava disputando terminou em 17º, e a gente se bateu na corrida, acabei com o carro destruído. Cara. Dentro das regras, logicamente, mas assim, a gente foi para um tudo ou nada ali, que ninguém queria ser vice-campeão. E assim, no fim ele ficou puto e eu saí de lá feliz pra caramba. Velho, eu acho que uma vitória dessa assim, mais acirrada deve ele ser. jogou muito duro comigo e aí eu tive que jogar duro com ele, assim, foi muito tenso. No fim eu tava com o para-brisa do carro caindo, o capuz já tinha voado, tudo desalinhado. Esse para-brisa tá até lá no Drive Experience, que vocês estão convidados a ir lá, então Foda. Tá lá pra contar a história na parede. Foda. Antes, eu já vou até pedir, Peru, pra tu colocar aí as redes sociais de Sérgio, porque aí o pessoal já pode ir seguindo durante o papo aqui pra gente ficar acompanhando, que a gente vai lá, tá? Vamos marcar aí, falar com a galera da equipe, vamos fazer uma matéria lá, mostrar, ter essa experiência. A gente vai ver pela primeira vez um cara que é peruano usando 2 capacetes, o dele e o outro que ele vai botar em cima. Vai ser incrível e a gente vai estar por lá. Vamos nessa, viu, Peru? Não corra não. Opa. Caramba, tem muita pergunta aqui. Deixa eu ver uma mais legal. Eu vou aproveitar o gancho disso que ele falou, porque você falou que foi muito tenso esse seu campeonato
bota aí. 16 conto BR, 12 ou 36, com mão prêmio, aposentadoria. Não aguentou a tensão, não. Pediu, saiu. Né? Ou seja, a tensão que tu sentiu também não foi nesse nível de querer desistir de tudo, não, né? Já pensasse nisso em algum momento? Não. Porque deve ser um estresse absurdo. É por isso que eu tô velho. trazendo isso, assim. Porque para ele ter pedido a aposentadoria, porque ele falou assim, eu fui campeão, ele deve ter passado um estresse tão absurdo que ele não queria passar mais por aquilo de novo pra ser campeão do cara contra ele de novo, né? E aí eu me lembrei disso aí que tu falou, porque tu bateu com o cara, tudo, esse negócio todo. Mas aí. eu acho que o Pix que ele recebeu no final do campeonato ajudou o cara a ficar em casa também, né? Ajuda, pô. Aposentadoria, né? Chegou. Não, e isso muda toda uma história, né? Porque o Bottas acabou tendo a chance de correr na Mercedes com essa aposentadoria dele. Então o cara foi vice-campeão, ganhou corrida, mudou a história dele. Felipe Massa acabou correndo mais um ano, porque já estava aposentado. E sobrou uma vaga na Williams, ele continuou lá. Você vê como tudo isso mudou a história, mas pensar em desistir, nunca. Acho que você vê que quando eu fui falar qual campeonato teve um gosto mais especial, foi o mais difícil, né? Então, quando você ganha com dificuldade, é sensacional. Qual a corrida mais marcante da sua carreira? Pode ser uma vitória, uma superação ou até um perrengue que você nunca esqueceu. Corrida mais impressionante foram Uma que tantas. te marcou. Tão difícil chegar lá. Mas acho que a minha primeira vitória na Stock Junior, lá, que era a categoria de base da Stock Car, acho que ainda quando eu recebi a bandeirada, acho que eu tirei um peso tão grande das costas, sabe? Dizer, pô, todo o esforço valeu a pena e assim, você fazer, eu acho que eu sirvo pro negócio. Porque a autoconfiança para um piloto é tudo. Então, nada como uma boa corrida. A gente sempre fala que é bom terminar o ano com uma boa corrida, porque você só corre 3 meses depois, né? E o que dá, de fato, essa autoconfiança é resultado. Então, você fica correndo atrás de uma coisa e de outra. Foda. Eu tenho as perguntas aqui também, tá? Mas se tiver mais... Pode ir mandando. Tem Pode muita pergunta aí, né? Pronto, é o seguinte, eu faço parte do grupo lá de corrida com os amigos, que a gente joga o simulador, né? Então eu disse pra galera que ia gravar esse podcast, pedir perguntas pra eles. Aí tem 3 perguntas aqui. Tem pergunta minha também. Aí vou fazer aqui. Carriço perguntou aqui. Qual é a sua opinião sobre o estado atual do automobilismo brasileiro e como você acha que pode ser melhorado? O automobilismo brasileiro hoje está melhor do que nunca. A gente pega as principais categorias do país: Porsche Cup, Stock Car, Copa Truck, NASCAR Brasil, grid cheio, né? Não existe vagas a serem negociadas ainda. Isso é inédito no Brasil. Temos categoria de base, que é a Fórmula 4, né? Que, por exemplo, é uma categoria que formou, não é do Brasil, mas existe em vários países, e formou Rafael Câmara, por exemplo, que hoje já está na Fórmula 3, e os carros são iguais no mundo inteiro, né? Porque é legal falar disso hoje. Por exemplo, a Porsche é uma categoria monomarca, então todos os carros são iguais. Certo. A gente corre com 35 carros, eles são exatamente iguais. O mesmo motor, a mesma carroceria, e você só pode mexer em regulagem. Então, o dinheiro não fala para essa categoria. Então, você consegue ser campeão da categoria dessa e os carros são iguais no mundo inteiro. A Fórmula 4, da mesma forma. O kart bombando, o brasileiro de kart com mais de 500 pilotos inscritos, né? Juntando todas as categorias. E isso porque as pessoas aprenderam a ver os bastidores, né? Tá sendo mais mostrado os bastidores. A nova geração, acompanhando a Netflix, tá apaixonada por automobilismo. Foda. A gente vê muita mulher hoje, muita menina. Teve o GP Brasil agora, a quantidade de menina indo atrás dos pilotos no restaurante de São Paulo, tal, para ver que conseguiam um autógrafo, uma coisa assim que realmente mudou muito. Então, sempre tem que melhorar, mas acho que o automobilismo brasileiro está num caminho muito certo hoje. Pronto, outra pergunta aqui é do Everton. Como funciona a NASCAR Brasil e qual a diferença com a NASCAR dos Estados Unidos? Em 2023, a NASCAR Brasil foi chancelada pela NASCAR americana. Então, os carros ainda são construídos no Brasil. Existem aí algumas conversas para unificar tudo mais para frente, né, de acordo com as novas tecnologias. Mas as regras americanas já estão começando a ser implantadas aqui. Relargada não é mais em fila indiana, é lado a lado, como uma largada normal, sabe? Algumas coisas que o público americano gosta muito, eles estão começando a inserir no Brasil.
vendo o que é que o brasileiro vai gostar, né? Até porque é importante ser parecido para um piloto poder sair daqui para lá e mandar bem, né? As regras precisam ser parecidas e a categoria vem decolando, os grandes pilotos também indo correrem lá. Ela corre junto da Copa Truck, então o evento leva 40 mil pessoas para os autódromos, tá voando. Acho que é a categoria a médio prazo que mais vai crescer, com certeza. Mais uma pergunta aqui. Pode mandar. É de Paulo Celso. A pergunta é: quais foram os principais desafios que você enfrentou ao transitar entre as categorias Porsche e NASCAR e como essas experiências contribuíram para o seu desenvolvimento como piloto? Acho que você meio que falou um pouco disso, mas de repente pode falar aí uma coisa. O Porsche é um carro mais tecnológico, né? A gente tem ABS, controle da ABS, controle de tração e os dados ali são real-time para a equipe. O NASCAR é um carro mais raiz, como se diz, né? É um chassi tubular construído no Brasil e entra uma bolha de fibra de vidro em cima de acordo com a comercialização com as montadoras. No caso, hoje é a Ford e a Chevrolet. Então, o carro é um Camaro e um Mustang. Existem Camaros e Mustang, mas no fim também todos os carros são iguais. O motor é um 6 cilindros e o Porsche acaba sendo 6 cilindros também, mas é o famoso motor boxer que os apaixonados por Porsche aí sabem. Tu preferia passar a vida toda sem poder tomar uma cerveja ou passar 10 anos só dirigindo carro elétrico? Não, eu vou ficar com carro elétrico, eu sou apaixonado por carro, vai? Mesmo elétrico. Ó, eu tenho minhas perguntas aqui. Manda bala. Fazer. Vamos lá, você correu na NASCAR. A NASCAR é muito conhecida nos Estados Unidos por causa dos circuitos ovais. Queria saber se você já fez alguma corrida no oval ou tem vontade, que é um negócio muito rock and roll. Primeiro me explica aí, porque se eu não sei o que é um circuito oval, muita gente não vai saber. Quando eu corro no oval, no simulador, lá em casa, online, velho, eu sou imbatível, velho. Ninguém ganha de mim, velho. Eu juro até. Quero ver na vida real. Mas é só nessa. Quando tu diz isso, é o quê? A pista é muito oval mesmo, não, fechadinha? Ela é um círculo. A pista é um círculo. Saquei. É meio elipse, né? Aí Pode ser um oval mesmo, tipo um formato de um ovo. Enfim. E o que é que isso gera? Uma dificuldade maior? Na verdade, é diferente a dinâmica. Ele pode explicar melhor aí. Né? É outra dinâmica porque depende da inclinação da pista e das curvas. Por exemplo, Daytona tem uma inclinação que você cansa subir a pé, sabe? Tipo, poucos metros você já tá cansado. O carro realmente anda assim porque ele acaba segurando nas curvas, né? O ângulo deixa o carro, permite fazer ali de pé embaixo. E a corrida é muito dinâmica porque os carros vêm lado a lado o tempo inteiro. Então são 30 carros andando 3 lado a lado. E aí existe o famoso Big One que chama lá, bate pergunto isso 20 carros de uma vez, assim, se acaba tudo. Quando o Rubinho foi correr, o Rubinho correu uma temporada na Indy. E é tão perigoso que ele teve que pedir autorização pra esposa lá, né? Ó, eu posso correr, porque tem isso, assim, né? Tem uma galera que... Aí eu deixei ele em saia justa aí, porque tem a namorada dele aí. Ela já tá acostumada, ela já passou muitos perrengues e sempre teve junto toda a caminhada, já tá acostumada hoje. Mas assim, você correria, assim, tem... Com certeza. A gente teve agora, foi construído o primeiro oval do Brasil em Minas Gerais. É isso que eu falo, né? O Brasil hoje vive um momento tão bom, as pessoas estão investindo e a gente tá não só reconquistando, mas como construindo novos autódromos, né? Acabou, graças a Deus, o momento da gente sair perdendo autódromos dentro de cidade por causa de especulação imobiliária e tal, enfim. Então, eu acho que a gente deve ter mais uns 2 ou 3 ovais aqui no Brasil, porque a NASCAR americana, ela quer isso e eu acho que deve vir muitas boas novidades aí. Coisa boa. E mais uma pergunta só. Pode? A respeito das categorias. A gente, por exemplo, eu gosto de Rally, Endurance, Fórmula 1. Eu gosto de tudo isso. Eu não acompanho 100%, algumas eu vejo só os resultados. Tem alguma dessas categorias que você tem vontade de participar, tipo 24 horas de Le Mans, ou um Rally Dakar, ou um WRC, assim, tem alguma que te pega também, assim? Eu tenho, assim, muita vontade de andar nas pistas da Europa. Ano passado, assim, realizei um sonho. Eu corri no Estoril, né, de Porsche, foi onde Senna, por exemplo, ganhou a primeira corrida de Fórmula 1 lá atrás, é o mesmo autódromo. E fiz um teste pela Mercedes em Spa-Francorchamps, que para mim é a pista mais incrível. E de novo, eu já andei tanto em Spa no simulador que eu cheguei lá, parecia que tava em casa e foi um treino assim excepcional.
tentando colocar o pezinho lá fora, fazer relacionamento e quem sabe aí no futuro próximo, eu espero estar fazendo algumas etapas lá. Esse ano eu corro de novo, de Porsche em Portugal, 2 etapas, uma no Estoril, outra em Portimão, mas também penso em outras categorias e quem sabe a gente... Conseguiu fazer o Rouge de pé embaixo ou tirou o pé? Não, porque foi chovendo, o treino foi na chuva. Aí tem que tirar o pé, mas imagina fazer aquilo ali a 220 por hora mesmo na chuva, é uma loucura. É loucura. Mandar uma bandeira de Pernambuco pra toda a Revolução, a de 817, quando a gente foi um país, pra quando tu levantar ela no... Com certeza. Eu não vou mandar, tô brincando não. É orgulho demais, mano. Ó, deixa eu te perguntar eu tenho uma pergunta bem legal. Hoje o piloto precisa estar nas redes sociais e atrair mais marcas. Como você lida com isso? Já teve que fazer algo inusitado pra algum patrocinador? Eu acho não, nós não somos nada sem nossos patrocinadores, né? São eles que realmente fazem toda a coisa acontecer e rede social hoje está muito ligado. O meu negócio, eu acabo sendo uma voz muito importante, principalmente pelos produtos que eu falo do meu patrocinador, né? Então as pessoas estão ali ligadas a automóvel e tudo mais e quer ouvir de alguém que entenda se aquele combustível aditivado realmente vale a pena ou não vale, né? Enfim, tem inúmeras coisas e a marca hoje, ela tenta mostrar a credibilidade dela através do automobilismo, estando lá, e eu acabo sendo um porta-voz para no final tá ajudando ela a vender os produtos, né? Uhum. Então a gente hoje leva clientes para os eventos e a rede social, com certeza, tudo é o dia inteiro pensando nisso. Sério, velho? Tem que ser influenciador também. Eu acho que com esse novo negócio aí é um produto que faltava na minha prateleira para a gente realmente assim, ter uma voz a mais, uma voz mais forte, mais ativa e trazer as pessoas para esse nosso mundo, né? E a galera que quiser ter essa experiência, assim, já tá funcionando, já abriu, já tá rolando, a galera, como é? Só mandar uma mensagem, tem um acesso lá no Instagram. Fala um pouco. A gente já abriu agenda, o Instagram é SR Drive Exp, SR Drive Experience. Pode entrar em contato por lá tem o telefone, vai ser bem atendido, marcar a agenda. A dinâmica do negócio funciona de 1 a 4 pilotos por dia, né? Para que todo mundo saia de lá bem satisfeito. E também a gente sabe que não é assim um valor super acessível, não é, mas você pode dividir ali com sua turma ou nós montamos a turma. Você fala, pô, Sérgio, eu quero ir sozinho, mas não tenho nenhum amigo para levar. Eu vou montar com 2, com 3, com 4, sabe? Eu preciso fazer acontecer e eu vou fazer isso, sabe? Eu quero que todo mundo experimente. Fora isso, a gente também vai trabalhar corporativo para as empresas bonificarem um colaborador, sabe? Você vai ganhar isso se bater essa meta, chamar clientes. Isso é muito bom. A ideia é movimentar para que todo mundo realmente tenha o acesso ao automobilismo e eu acho que só assim a gente pode mudar o cenário do Nordeste, né? Mexendo na base, a gente vai vir a ter autódromos, a gente vai vir a ter mais pilotos e tem que gerar cultura no fim das contas. Com certeza, velho. E te admiro por isso, velho. Meter a cara e fazer esse negócio acontecer de uma maneira que pra gente, ainda bem que você é pernambucano. Qual conselho você daria pra um jovem que tá querendo, que sonha em ser piloto, mas acha que esse caminho é impossível pra ele? Acho que eu falo muito isso para os pais dos pilotos novos que eu treino, né? Primeiro, você tem que gostar muito, porque não é um esporte fácil, não é um esporte que você vai começar a ser remunerado em pouco tempo, muito pelo contrário, né? Mas é um esporte apaixonante. É apaixonante, é tão difícil que quando você consegue chegar lá, é uma realização tão grande que não tem explicação, sabe? Então, você tem que tentar ali fazer bons relacionamentos de pessoas que possam te ajudar, né, a chegar lá. Um familiar, um amigo, ou teu pai tem alguma empresa linkada a um grande negócio, é um fornecedor, alguma coisa. Tenta puxar aquilo de cedo, né? E se você tiver talento, você vai colher disso daí com certeza, porque as empresas querem estar junto de pilotos talentosos.
E hoje, como eu falo, as plataformas digitais ajudaram muito a gente a dar visibilidade. E, cara, aí ser muito persistente, se dedicar muito. Se dedicar muito. Não tem outro caminho, né? Não. Eu quero ver quem fez essa pergunta. Você vai ter coragem depois de ouvir tudo que tu falou, a pressão que é. Olha, o automobilismo tá virando cada vez mais um show. Como você vê essa mudança? Acha que isso pode acabar desviando o foco do esporte? Confesso que eu não entendi muito bem a pergunta, mas você... Eu entendi. Eu acho que quando a gente fala aqui, por exemplo, da atenção aos patrocinadores, a questão comercial, que do kart e a Fórmula 1 hoje é preciso ser feito isso. Você vê muitos pilotos hoje, por muito tempo, os pilotos eles só se preocupavam em guiar. Só que eles acabavam ficando inacessíveis às pessoas, às empresas, e isso não foi dando certo. A Fórmula 1 estava muito embaixo lá em 2016, 2017. Então, eu acho que, assim, ache ruim ou ache bom, a gente tem que se adequar ao mundo moderno, né? E o mundo hoje é das plataformas digitais. Você tem que estar aparecendo, você tem que estar fazendo as ações com os patrocinadores e tem que entrar no carro de corrida e dar o seu melhor, como sempre. Mas é fato que só isso hoje não vai te permanecer lá. Né? Foi tu que mandou essa pergunta, foi, cara? Na minha época não tinha isso. É tua cara essas coisas. Ô, Sérgio, eu vou fazer aqui a última pergunta que eu queria que tu trouxesse ela de uma forma mais filosófica, talvez, porque ela é curiosa. Se tu não fosse piloto, tu acha que tu estaria fazendo o que da tua vida hoje? Com certeza, dono de concessionária. Enchendo o saco dela dentro de casa. Não tem essa possibilidade na tua cabeça, né? Nunca, assim... nos estudos não era 100%, eu tava lá na faculdade, no colégio, desenhando um carrinho, pensando em corrida o tempo todo. Então eu via que não era por aquele caminho que eu tinha que ir, né? Tinha que ser realmente automobilismo e Papai do Céu abençoou muito, trazendo pessoas, assim, eu devo muito a pessoas que, sabe, tiveram do meu lado e seja acreditando, seja ajudando, querendo ter algum retorno disso lá na frente ou não, não importa, mas eu tive muitas pessoas, né, assim, do meu lado, e essas pessoas, logicamente, têm empresas, e foram essas empresas que me levaram para frente. Eu tenho aí o grupo do Clube Equador há 20 anos de história junto com eles, né, Sérgio Lins, que junto do meu pai, assim, foi uma pessoa incrível para me tornar o profissional que eu sou hoje, né, e, cara, eu acho que eu realmente não me imagino sendo ou fazendo outra coisa. É claro que piloto ou todo esportista tem prazo de validade. Então eu me imagino fazendo coisas dentro do automobilismo. Eu também tenho alguns negócios fora. Entendi. Mas esse Drive Experience que eu tô criando, né? Esses pilotos que eu acabo gerindo a carreira deles, como Miguel, Josimar, Daniel, tentando que eles pulem as etapas que eu tive dificuldade lá atrás. Então o meu trabalho com eles é orientar tecnicamente dentro da pista, ficar no rádio ali, eu sou o coach deles, mas também por todo aquele bastidor de patrocinador, como fazer e tal, para que ele realmente consiga chegar lá, né? E eu me dou de corpo e alma para esse negócio. Então é tudo voltado pro automobilismo. Não tem como. Sérgio, eu queria agradecer demais tua vinda, velho. Cara, muito obrigado. Vocês Esse são... papo foda. Vocês são referências hoje. Admiro demais vocês. A gente acompanha, minha esposa também, a gente acompanha muito a página de vocês. E assim, é incrível. Vocês são revolucionários. E muita gente pergunta, pô, mas ser do Nordeste não é mais difícil? Eu acho que não, cara. A gente acaba... Por as coisas serem mais difíceis, a gente acaba sendo muito mais criativo. A gente sabe que a gente tem que ser criativo. Né? A gente tem aquele molhozinho especial. E tá aí, vocês têm milhões de seguidores e poder estar aqui hoje falando um pouco da minha história, do automobilismo, como a gente junto aqui, unidos, pode de alguma forma tá contribuindo. Só esse espaço, tenho certeza que já contribuiu bastante. Cara, e eu deixo de verdade aqui, te agradeço, é uma honra te receber aqui. Pra mim, foi top, pô. É uma aula aprender tudo isso, mudou até minha visão, porque... Em pouquíssimo tempo eu tive que entender um pouco mais sobre toda essa questão do automobilismo como um todo. O Carlinho me ajudou, mas esse papo que a gente teve aqui hoje me fez até, não só eu, mas eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, a gente valorizar ainda mais
o trabalho não só de um piloto, mas de como a equipe como um todo, porque a gente vê que é uma estrutura do cacete. E de fato eu não imaginava. E é uma honra te receber aqui, de verdade. Fico feliz por você ser pernambucano. A gente valoriza muito a nossa cultura, nossas pessoas e vamos tá lá. Vamos participar disso aqui. Espero que eu não... E vai ganhar a bandeira, viu, pra usar. Que eu não destrua seu carro. Vamos levantar essa bandeira junto lá no Vamos? Drive Experience. Pronto, quando eu for, vou levar as bandeiras. Leva a bandeira, você vai dar uma volta lá no fim do dia, você vai dar aquela voltinha e falar, pô, você tá habilitado pra ser piloto. Foda. Meu velho, muito obrigado. Valeu. Galera, você que tá acompanhando até aqui, não deixe de seguir. Siga ele. Sérgio Ramalho, tá aí um Instagram. Tá na tela, Carlinho? Pronto, já segue aí o Instagram dele, acompanha, fica de olho. Vamos fazer uma matéria bem legal ainda, mostrar como foi essa experiência que a gente teve aqui, eu, Rafa, o peruano e a equipe. E segue ele, vamos acompanhar. Desejo todo o sucesso do mundo, que você tenha muitas vitórias ainda e que a gente consiga caminhar juntos aí nessa trajetória. Viu? Se Deus quiser, vamos lá, tamo junto. Então é isso, meu povo. Deixa o like, comenta e ajuda aí a fortalecer. Manda para teus amigos que gostam de automobilismo. E lembre sempre que tá na plataforma de áudio. Na plataforma de áudio do que você estiver escutando aí, seja aí Spotify, Deezer, coloca lá Fala Ordinário. Tá ligado, né? Se você for que nem ele, assim, apressadinho, acelere assim, bota velocidade 2.0. E aí você consegue escutar tudo de boa, fazendo outras coisas e aproveita lá. Fala Ordinário Podcast. Tá. Valeu, galera. Um cheiro e até semana que vem. Tamo junto.